Ok. Boa noite. Estamos gravando como para mostrarmos, né, a realidade do que nós temos visto hoje, nos nossos dias, até que ponto a religião tem levado essas pessoas a se aliarem, se unirem ao mal, né? Então hoje eu escolhi, para essa série de vídeos, escolhi um senhor com o nome de José Alencar, né? E antes de falar dele, de mostrar algumas coisas, eu queria falar aqui com o Danilo, que está presente também nesse vídeo. E antes de mais nada, Danilo, eu queria pedir para você fazer uma oração e se apresentar aqui nesse vídeo, tá bom? Beleza. Então, eu me chamo Danilo, sou amigo do Marcos, tenho 30 anos, tenho um filho aqui maravilhoso. Agora vou fazer uma oração para a gente começar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por mais um dia, cuida de nós, do nosso corpo, da nossa alma, do que nos terminar. E deixando uma fé sobre nós, nosso futuro nosso, toda armadilha contra nós. Amém. Amém. Amém, Danilo. Deus te abençoe. Então, Danilo, como eu vinha em off conversando contigo, né, sobre por que abrir esse canal novo, no anonimato, sei que as pessoas saibam por enquanto. Então, o objetivo é a gente mostrar um pouco a face daqueles que se tornaram nossos inimigos, né? Que a gente chama os filhos da serpente, raça de víboras, né? Então, nós queremos hoje, especialmente, trazer sobre dois, o Alencar, José Alencar e o Barros, né? Então, nós queremos mostrar aqui um pouquinho da face deles e mostrar a contradição que há no caráter dessas pessoas que se intitulam servos de Deus, seguidores de Deus, etc. Então, você vê que o Alencar, ele tem esse blog, Palavra que Salva, onde ele se apresenta, né? Meu nome é José Alencar, nasci em 1952, tal, então ele faz toda uma apresentação que o blog é dele, né? Então, ele vai colocar aqui coisas que ele acredita, né? Coisas que ele tem fé, né? Como tem vários assuntos aqui, ó, tal. Então, esse blog é dele, né? José Alencar, não tem como ele negar, é algo que está bem claro. Então, nós queremos mostrar aqui um pouco da contradição que há na mente desse povo. Antes de mostrarmos um pouco sobre o que ele diz, vamos ver o que a Igreja Católica fala, né? A Igreja Católica, ela definiu no dogma de 1954, pelo Papa Pio XII, que Maria é a rainha dos céus, né? É o dogma católico de 1954, onde Maria foi assunta ao céu, é a Assunção de Maria, e ela é a rainha dos céus e da terra, né? Então, a Igreja Católica toda, ela crê nisso, ela acredita, ela prega, os papas ensinam isso, os padres, os bispos, ou seja, todo o clero católico ensina que Maria é a rainha do céu. Isso não é fato novo, nem é fato oculto, é fato bem claro, né? Então, o Alencar, ele define que a rainha dos céus, no caso, a entidade que está por trás dela, né, é uma entidade chamada Satanás. Está aqui, ó. Satanás é a verdadeira da rainha dos céus. Ó. Então, vamos lá. Como ele ensina que Satanás é a rainha dos céus, isso quer dizer que quando os católicos adoram Maria, os católicos estão adorando quem, na verdade? O que você acha, Danilo, em relação a esse conceito? Estão adorando Satanás, né? Segundo Alencar, se ela é a rainha dos céus, e a rainha dos céus é Satanás, então os católicos estão adorando quem, nesse caso? Satanás, né? Então você vê que está claro aqui no vídeo, né? Estou mostrando para vocês o que o Alencar ensina, né?
Então, se você for hoje para aqueles que eles têm como amigos, eu tenho certeza que esses amigos dele não concordam com isso. Mas ele intitula Maria, a Igreja Católica, nesse contexto, né? Ó, essa deusa, ela é mencionada na Bíblia, vem sendo adorado por povos, nações, desde os primórdios, né? Então, ele vai mostrar alguns contextos bíblicos que ele diz, né? Deus tão poderoso consegue atravessar milênios afligindo, né? Ela é a rainha dos céus, a mãe do Filho unigênito de Deus. Ora, todo católico sabe que a mãe do Filho unigênito é Maria, né? A mãe do Filho de Deus, a mãe de Deus, né? Então, o Alencar deixa claro que ele entende que ela é a rainha dos céus. E que essa rainha dos céus é o próprio Satanás, né? Então, isso aqui que nós estamos mostrando é a mente do Alencar, né? Então, e você vê que contraria o que a Igreja Católica ensina, que Maria é a rainha nos céus, na terra, é a rainha da igreja, né? Da humanidade, a mãe, né? A mãe terra, tal, etc. Então, há um contraste entre o Alencar, né? O que ele ensina, e eu tenho certeza que os amigos dele, aqueles que se dizem hoje amigos religiosos, também devem discordar do que ele diz, né? Então, nós vimos que há um ponto de confirmação, né? A identidade, né? E vai mostrar a origem, né? De onde começou essa rainha, que é a Satanás, e ele tem todo um contexto para mostrar aqui, né? Então, nós vimos aqui que essa rainha é histórica, ela tem uma identidade e que ela tem uma origem. Então, por outro lado, esse Alencar, ele diz que a Igreja Católica, eu tenho esse vídeo, já está gravado aqui, o blog dele eu já salvei aqui, o que ele ensina, está guardado para a gente mostrar aqui. Bom, ele ensina que, na verdade, a Igreja Católica substituiu o Cristo pela Maria, que é a rainha dos céus, que ele diz que é Satanás, né? A qual lhe foi concedido estado de mãe de Deus, né? A mãe do Filho unigênito de Deus, a rainha dos céus, que ele chama de Satanás. Então, você analisar o que ele está dizendo aqui nesse vídeo, né? E eu vou tocar o vídeo para você ouvir as palavras, porque é gravado pelo YouTube, mas está no site dele, ó, Romano, que está também nesse blog aqui, Palavra que Salva, né? Esse Palavra que Salva também está, né? Tá aqui, ó, o catolicismo. Ele tem esse vídeo aqui. Então, mas nós vamos tocar esse vídeo aqui só um pouquinho para a gente entender o que ele quer falar sobre o catolicismo, né? Isso aqui, ó. Romano é a mais controversa das crenças, pois se faz passar por cristianismo, mas sua doutrina não é cristã. Se diz representante de Cristo, mas abdicou do Evangelho e implantou o seu próprio catecismo, trocou o primeiro amor, Jesus, pela figura humana de Maria, qual lhe foi concedido o status de Mãe de Deus, usurpou o Espírito Santo ao eleger o infalível Papa como representante de Jesus, construiu templos rituais plagiados do judaísmo, instituiu sacramentos não homologados pelos apóstolos, substituiu a Santa Ceia pelo ritual pagão da transubstanciação do sincretismo com o mitraísmo e, por fim, se tornou um dos principais inimigos do povo de Deus, Israel. O catolicismo romano se intitula a Igreja Mãe, e o é, pois seu comportamento é de uma prostituta que gera filhas meretrizes. Vou parar aqui, porque qualquer católico, né, seja uma delegada, um delegado, uma juíza, um juiz, que se considera católico, isso aqui, o Alencar considera a Igreja Católica, né, como uma prostituta que gera filhas meretrizes. Então, se vocês sabem o que significa meretrizes, prostituta, é assim que ele está dizendo que são todos os filhos, né, da Igreja Católica. Quem são os filhos? São aqueles que têm a fé na igreja, né? Quando a Bíblia fala quem é a igreja são as pessoas. São a igreja, e a igreja são as pessoas, então, o comportamento dessas pessoas, né, possa ser uma delegada, um delegado, uma juíza, um juiz, etc.,
vocês são considerados por ele como uma prostituta, que gera filhas meretrizes. Ou seja, o contexto é dizer que todo aquele que é igreja é uma prostituta que gera filhos meretrizes. Como a religião, ela traz essas linguagens que identifica a fé de cada um. Então, no modo dele ver, vocês que fazem parte da Igreja Católica são como filhas de uma meretriz, ou filhas de uma prostituta, tá bom? Então, isso é para qualquer pessoa que é católico. Bom, então esse vídeo eu tenho aqui gravado, todo por completo. O canal deles é alencar.com, Catolicismo Romano. E agora eu quero mostrar o outro lado, né? Bom, o Danilo tem aí com ele um Face do Alencar, e lá nesse Face, o Alencar já está compartilhando coisas, conhecimentos do Barros, né? Que é um defensor abertamente dos gays, né? Que defende o casamento gay, que defende a vida normal para a sociedade com gays, e me condena porque sou diferente dele, ele não pensa como ele, né? E me persegue ao ponto de exigir que eu seja preso, coisa assim, que, quem sabe, não sei se o plano chega ao ponto de querer me matar. Mas eles têm um plano para destruir o Marcos Profeta, que tornou-se um inimigo deles por não pensar como eles, né? Então você vê que o Alencar, compartilhando hoje, tornaram-se amigos de planos que eles estão planejando junto, que o Alencar mora aqui em Fortaleza, o Barros é de fora, mas aí o Alencar será usado, nesse caso, como um meio, uma ferramenta maligna para eles alcançarem o Marcos, né? Ou seja, chegarem no Marcos dentro do planejamento deles, né? Então, terminaram se unindo. Agora, vamos começar a ver a mente de cada um, né? O Alencar, diferentemente do Barros, diz que a Igreja Católica é a prostituta, que Maria é uma rainha do céu, Satanás. O Alencar ensina isso, já o Barros discorda. Acha que isso é loucura, que isso não é verdade. Para você ver a um não concordando com o que eles acreditam, né? Então, agora, o que me estranha muito é o fato de que o Alencar, no blog dele, sobre os homossexuais, o Danilo poderia me mostrar aqui, né? Onde ele mesmo deixa claro que a homossexualidade é uma bomba condenável, ao ponto que Deus vai derramar ira sobre isso. Está no blog dele, homossexualidade generalizada, a abominação que precede a ira de Deus. Eu gostaria que o Danilo me mostrasse o cabeçalho, Danilo, onde mostra a fonte do que você está mostrando aí, ó. Ou lá de cima do blog, né? Porque aqui o cabeçalho do blog, né? E está aí, ó. Palavra que salva, do Zé Alencar. E dentro do contexto, pode passar devagar a página, descendo, você vai ver que ele está tocando nesse assunto sobre homossexualidade. Então, você percebe que aí fica, mais uma vez, provado que o Alencar e o Barros, né, eles não se entendem no assunto, né? Eles não convergem grandemente sobre a ideia, sobre o assunto, mas eles estão unidos muito fortemente destruir. Quer dizer, grave a questão da homossexualidade, mas isso não vale nada, porque o que mais vale é eles se unirem para destruir o Marcos, né? Então isso mostra o quanto a religião é uma coisa muito perigosa, ao ponto das pessoas se unirem para destruir um próximo, como fizeram com Cristo, né? Como fizeram com os profetas no passado, eles se uniam, como o catolicismo, o catolicismo, né? O romanismo, no tempo de Cristo, se uniu aos judeus para destruir Cristo e os seus apóstolos, para persegui-los, matá-los. A religião é isso. Ela é uma desgraça que
traz o grande mal para dentro do coração dessas pessoas. Então vamos ver o texto, o que é que ele está falando aí sobre essa questão. A homossexualidade, eu gostaria que o Danilo lesse aí para nós e comentasse um pouquinho sobre essa questão aí, Danilo. Vou fechar meu microfone. Peraí. Homossexualidade generalizada. A abominação que precede a ira de Deus sobre a terra. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram: Danilo, ele está lendo a parte da Bíblia. Eu queria que você fosse baixando e mostrasse alguns pontos que ele acha, que ele vai escrevendo aí, ó. A oficialização estatal do casamento gay, alastrando-se mundialmente, e a aceitação individual, globalmente, da união entre pessoas do mesmo sexo, são indicadores incontestáveis de que estamos no tempo de uma nova intervenção divina. Desta vez, o tempo do fim. Como se não bastasse o âmbito secular aderir de bom grado a este comportamento outrora repugnante, os sistemas religiosos, em igual ressonância, passo a passo e com indiferença, declinam-se e incluem em suas doutrinas o sórdido espírito de naturalidade sobre tamanha abominação. A palavra de Deus agora é submetida a enquetes de homens religiosos, enquanto que, utilizando-se da autoridade de Deus, revolam as escrituras sagradas e colocam a voz do povo como se fosse a voz de Deus. A rejeição e desobediência à palavra de Deus tem imposto ao homem o peso das suas próprias concupiscências, que, manifestando-se sob a forma de doenças, conduz a antecipar a morte da carne além da já falecida alma. Danilo. Oi. Então, nós vimos aí o prefácio lá, o início, né, da leitura. Ele está deixando claro, a homossexualidade generalizada, né, a abominação que precede a ira de Deus sobre a terra. Precede, primeiro vem a abominação, que é a homossexualidade, e em seguida vem a ira de Deus. Ora, o Alencar está dizendo que comportamento homossexual é ira divina, é intervenção divina, né? Então, o Alencar, mas eu não entendi, foi o fato de você, isto é certo, eu concordo com você, né? A questão do homossexualismo é uma coisa séria, mas como que defende claramente a homossexualidade, que discorda claramente de quem é contra a homossexualidade. Como explicar isso, essa amizade tão colorida hoje no meio de vocês? Queremos destruir o Marcos, queremos acabar com a vida do Marcos. Então, a qualquer custo, vale qualquer união. Então, eu vou colocar aqui o que pensa o Barros sobre essa questão aí. Ó. Aqui, no meu G+, hoje, não sei se o Danilo está podendo ver aí. Você está conseguindo visualizar, né, Danilo? O vídeo. Então, nesse vídeo que o Barros transmitiu no dia 16 de agosto de 2016, ele vai falar um pouco sobre a homossexualidade. Só que assim, eu não vou passar o vídeo todo, é só para você ter uma ideia. Como o Alencar e o Barros, que são tão amigos agora, divergem nessa questão. Mas que amizade tão colorida, tão forte, por qual motivo? Entre um que defende a homossexualidade e o outro que condena ao ponto de tratar como sendo uma abominação. Então, isso me estranha, né? Mas vamos ver o que o Barros, o grande amigo hoje do Alencar, pensa, né? E eu vou dizer para vocês, respondendo a série de perguntas que me mandaram. Certo? Homoafetividade. O que é homoafetividade? É muito simples. É a afeição pela pessoa do mesmo sexo. Certo? Alguém que tem uma atração por outra pessoa. Ativa ou atração física.
Só que essa pessoa é do mesmo sexo. Então, Mano Barros, como é que você explica isso? A Bíblia condena, não condena esse tipo de sentimento? Vamos lá. Deixa eu tentar explicar para vocês. Eu acredito, de experiência que eu tenho de mais de uma década de gabinete de ministério, cuidando de pessoas, ouvindo relatos, recebendo e-mails, mensagens, agora de novo, começando de novo as atividades, só que de uma maneira muito mais livre, sem ter que seguir os proclames e as ideologias da religião. Hoje eu posso falar de maneira muito mais aberta. Agora não, porque agora o papai está ao vivo com muita gente, só tem que esperar um pouquinho, tá? Ou você não pode esperar? Vai lá assistir da Snoopy, lá, que o papai está falando agora, lá. Ao vivo é assim, o pessoal vai ter sempre aqui, infelizmente estou ficando com meu filho, infelizmente não, felizmente, estou ficando com meu filho e está acontecendo esses imprevistos. Mas vamos lá. Como tratar? O que é homofetividade? Essa atração pela pessoa do mesmo sexo. Bem, aqui deixar muito claro. Na minha opinião, isso não é pecado. Bom, o vídeo todo ele vai deixar claro que o casal, o homossexual, o macho, fêmea, pode viver junto, né? Não é pecado, pode viver junto, pode casar, só não pode trair, que trair seria pecado. Mas eles podem ter uma vida normal. É só você assistir o vídeo completo, somente a partir dos 17 minutos, que é o tempo que eu estou mostrando aqui. Mas eu tenho esse vídeo aqui gravado para mostrar a verdadeira face do Barros, amparado por alguns movimentos gays, ocultamente, e um dos gurus principais dele é o Caio Fábio, que é outro defensor dos gays na internet. Então, meu amigo, as pessoas estão seguindo esses homens, sabendo que é um mal que está sendo plantado na igreja, no meio do YouTube hoje, no meio da internet. Então, essas pessoas estão se unindo, né, covardemente contra mim. Põe aí o Alencar em união com o Barros, compartilhando os seus vídeos, né? Isso é prova de uma amizade, que ele é um admirador, que estão em trocas de compartilhamentos, né? Porque você, quando começa a compartilhar algo de alguém, porque você está começando a gostar dos ensinamentos que aquela pessoa tem. É claro que ele não vai levar todos os vídeos, mas isso prova que eles estão em afinidade, né? Estão se ajudando. Então, querido, o que eu estou mostrando para você é que, na verdade, o Alencar, ele simplesmente, né, está hoje em grande amizade com Barros, que é totalmente contrário a ele, nessa questão e outras mais, mas que se uniram em alma, em espírito, né, para me combater. Então, você vê que o Alencar diz que é abominação, que é algo passivo de ira divina, o outro diz que não é pecado, que é passivo de uma vida comum e das bênçãos de Deus, inclusive da salvação. Tá bom? Então, os dois vídeos estão aqui, eu estou mostrando os títulos dos vídeos, isso é a maior prova de que ele fala isso, tá aqui os títulos. No outro vídeo, ele vai agora se referir a mim, e nesse vídeo, no outro, ele vai deixar mais claro o que é que ele pensa um pouco sobre essa questão também. Bora lá. Porque quem mais conhece de homossexual aqui, que fala aqui, nesses canais, sou eu. Que tem uma prima cantora que o Brasil inteiro conhece, que é homossexual, que tratou 12 anos dentro de gabinete, de filhos de pastores homossexuais, de filhos de pessoas importantes da sociedade, de filhos de gente de comunidades étnicas, que tratou de pessoas de todos os problemas. E o que Deus me deu foi uma palavra chamada compaixão. Eu não sou juiz para julgar ninguém. Se o muro está do jeito que está, não é por causa dos homossexuais, não. É por causa de pessoas como você. Tá? Pessoas como você, com esse comportamento fundamentalista, extremista
e odioso. Esse é o detalhe com relação aos homossexuais. Eu quero deixar muito claro. Amo todos eles, sim. E se entra na minha casa, senta na minha mesa, pega no meu filho, abraça, está tudo bem. Se houver o respeito, pode fazer. Não tenho nada contra os homossexuais. Vou deixar bem claro aqui. Não tenho nada contra os homossexuais. E ponto final. Se não gosta, meu amigo, está no meu canal e está incomodado porque eu amo os gays, você chega ali, ó, desinscrever, ainda bloqueia meu canal. Fica à vontade. Mas eu não vou admitir nenhum tipo de preconceito. Jesus não me deu esse espírito. Fique bem claro aqui, eu não aceito espírito homofóbico no meu trabalho. Acabou. Ponto final. Você disse que eu era apoiador de Deus. Eu apoio o Evangelho. E o Evangelho diz para eu amar. Encerrando a questão 2. Bom, está bem claro, né? As palavras foram bem claras, que ele não é a favor e nem concorda com amigos que sejam contra os homossexuais. Alencar, e o que explicar por que tão grande amizade hoje entre vocês? É o Marcos, né? Coisa por essa amizade contra o Marcos, essa união contra o Marcos, a qualquer custo. O importante é o plano, né, que há por trás de vocês, né? Eles planejaram a vida toda contra os escolhidos de Deus, os profetas, o Cristo. Não importava a maneira de como era feita a união. O importante era, no final, tentar chegar até os profetas, até o Cristo, né? Como chegaram. Né? O apedrejamento, a prisão, a morte, né? Não importa o meio, o importante é chegar até o final do objetivo. Então, o que nós temos visto hoje é o Alencar se unindo a estes que eu chamo de satanistas, e ele não é diferente, eu sempre digo isso. Para mim foi o primeiro Judas, né, do nosso trabalho, foi o grande traidor que se levantou contra mim e contra o meu trabalho, né? Então, mas todo Judas vai ter seu preço, né, Alencar? Tem um preço, mas tem um final triste, infelizmente. Então, outra questão, para finalizar, eu vou passar o Danilo aí, queria que ele passasse a parte dos bodes, né? Que eu disse em várias falas minhas escritas, que o Danilo vai mostrar aqui, sobre o Alencar, que eu falei que o Alencar era um bode, né? Um bode velho. Então, o que é bode? A Bíblia chama de bode espiritual, que se dá a pessoas religiosas do mal, que não estão fazendo bem. E principalmente que defendem o homossexualismo. É a grande linguagem que se refere aos bodes. E o Alencar confirma, né, que quando a Bíblia fala de bodes, fala de pessoas mesmo. Né? Então, quando eu falo que o Alencar é um bode, é porque ele é uma pessoa religiosa. E o próprio Alencar, no seu blog, ele afirma isso. Ó. Gostaria que o Danilo desse uma lida aí para mim. Pode ser, Danilo? Os bodes e ovelhas de Mateus 25 é a separação de pessoas vivas após a grande tribulação. Essa passagem bíblica não se refere ao julgamento dos mortos que irão para o céu, as ovelhas, e dos que irão para o inferno, os bodes, como proferem as religiões. A passagem que lemos em Mateus 25, 31 a 46, nos fala da vida de Cristo para julgar as nações e reinar. Isso ocorre depois do arrebatamento da igreja, descrito em 1 Tessalonicenses 4, e da grande tribulação, descrito em Mateus 24. Mateus 25, 31 e 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes.
Tá bom? Amém, Danilo. Então, o próprio Alencar, ele... Deixa o texto aí para mim, Danilo. O próprio Alencar, ele confirma claramente que os vivos na vida de Cristo, os que não vão reinar com Cristo, são os bodes. Então, Alencar, quando eu digo que você é um bode, é porque você não vai reinar com Cristo, né? Quando eu digo que você é um bode, agora você diz que os bodes não vão para o inferno. Alencar, lá no Lago de Fogo, vai entrar tudo que é de bode, Alencar. O inferno, as trevas, vai tudo para o Lago de Fogo. Os bodes também vão para lá. Então, Alencar, esse é teu destino. Planeta Marte, né? Como eu revelo, né? É o teu destino. Quando Cristo chegar, tu ficarás à esquerda. Então, Alencar, você mesmo considera pessoas como bodes. Então, você se enquadra numa dessas pessoas, tá bom? Então, está a prova que você também chama pessoas que você não concorda religiosamente, que você as trata como bodes. Está aí suas palavras. Eu gostaria só que o Danilo mostrasse o cabeçalho novamente dessas palavras, de onde vem. É o Alencar, o autor, né? Ele que escreve essas loucuras também, né? Está aí, ó, palavra que salva. Ele pode ir descendo a página e mostrar que ele está tratando da questão dos bodes, né? Então, meu irmão, é isso que eu queria mostrar, que o que nós queremos fazer é isso, é mostrar esse vídeo, só para revelar para essas pessoas a verdadeira face delas, né? O verdadeiro interior que há dentro delas, o que é que há de mal dentro delas, né? Então, eu gostaria de agradecer ao Danilo, que me deu essa ajuda hoje, e vou encerrar esse vídeo pedindo a Deus que me dê proteção, livramento contra os meus inimigos. O título desse meu canal novo é né? Filhos da Serpente. Raça de víboras, quem vos livrará do juízo eterno? Raça de víboras, filhos da serpente. Deus vai julgar vocês, todos que se levantam contra mim. Todos que se levantaram contra mim. Até o próximo vídeo. Paz, Danilo. Paz.